Olá a todas e todos, muito obrigado pela sua apresentação aqui. Estava aqui cuidando da parte técnica, porque a gente resolveu fazer ao vivo, assim, né? Tudo que acontece, não é para acontecer, acontece ao vivo, né? Sim, sim. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Hoje nós estamos fazendo a 21ª entrevista do blog. Então, para mim é um momento muito especial, afinal de contas, é graças à boa vontade de você e de outras pessoas que puderam estar presentes, de poder expressar tanta coisa, assim, tanta coisa importante que esse blog tem passado adiante. Afinal de contas, é um espaço alternativo de comunicação, e a ideia é que a gente possa pensar nos nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade, né? Então, acreditando no poder da arte, no poder da transformação que a arte pode proporcionar, e já sendo eu mesmo um seguidor seu, da sua arte, da sua música, eu fico muito honrado com a sua presença aqui, e é graças à sua presença que a gente pode pensar na música, no papel transformador da arte e continuar fazendo as entrevistas que a gente está fazendo. Eu que agradeço, Pedro, por estar sempre mantendo ativo essa questão de ser uma mídia alternativa, de trazer para as pessoas toda essa questão, né, da arte. Só um pouquinho. Vou pedir para eu fechar a janela aqui, por gentileza, do barulho. Porque, afinal de contas, o blog da cidade acontece dentro de casa, é uma coisa super caseira. Isso é excelente, né? Eu acho que dá para mostrar para as pessoas o que é uma coisa real, né? Além de trás das câmeras, dos grandes holofotes, das grandes... grandes mídias parecem ser, né? Mas no final das contas, na verdade, é tudo a mesma coisa, e o que muda é uma edição ali, uma coisa ali. E eu acho isso bem interessante trazer isso também para as pessoas, assim como eu trago mesmo na minha música, tentando trazer para as pessoas o mais próximo possível da realidade das pessoas, misturando todas as coisas que eu vejo de outro lado, do lado em que eu sempre estive, né? Eu acho isso genial, e eu que agradeço muito por estar aqui, né? E que sigamos aí sempre. Só antes de começar, vai ter um link para as pessoas que não assistiram a primeira entrevista que você concedeu para o blog Cidadão Cidade. É só clicar em cima, não sei se do lado direito ou esquerdo, a pessoa vai achar aí, eu vou colocar, aí você vai encontrar a primeira entrevista que foi realizada, tá bem? Então, primeiramente, assim, para as pessoas que talvez não tenham assistido a primeira entrevista, eu gostaria de pedir que você se apresentasse. Bom, eu sou Mr. Q, né? Meu nome real é Gustavo. Eu sou um rapper de Campinas, né? Nasci em Campinas, sempre vivi em Campinas, e sempre trouxe temas políticos sociais nas minhas músicas, né? Eu estou na ativa desde 2013, iniciei meus trabalhos lá em 2013 em um grupo de rap, chamava-se Lendários do Rap, era eu e mais outros 2 artistas, mas aí no mesmo ano o grupo se desintegrou e aí resolvemos seguir cada um solo. E trazendo esses temas, né, eu venho com o intuito de expandir, sempre cada vez mais fazer, propor uma reflexão nas pessoas sobre diversos temas, né, como eu já disse, os principais são os temas mais políticos sociais. E, bom, atualmente eu vivo na região metropolitana de São Paulo e eu tento expandir essa mensagem para cada vez mais pessoas, né, e aí por isso estamos aí na ativa, lançando o disco agora, que vai sair, a gente vai falar um pouco mais, espero. Sim, vamos, com certeza. Você tem toda a liberdade para falar o que você quiser com isso, o programa é seu. As músicas que você compôs, que se referem na primeira entrevista, né, recuperando as músicas que você tinha composto naquela época da primeira entrevista, as músicas que você compôs, elas se referiam a um contexto de necessidade de união dos cidadãos em sociedade. E certamente elas podem ser lidas como se fossem feitas para o momento presente. São atemporais. Como o atual contexto social e político, com esse atual contexto social e político, como você acredita que isso pode dialogar com a sua obra como compositor? Olha, eu acredito que a história é uma coisa cíclica, né? E infelizmente, né, a gente tenta quebrar alguns ciclos, né? A gente tenta mudar um ciclo ali, outro ciclo aqui, né? Mas muita coisa é cíclica, então por isso que alguns temas acabam sendo bastante atemporais, né? Principalmente todas as músicas que eu já fiz, com exceção de algumas ou outras, são de temas bem políticos sociais, como Movimento, por exemplo, é uma música que eu escrevi nas manifestações de junho de 2013, né? Tudo bem que o contexto era um pouquinho apenas diferente do de agora, né? Tem as suas especificidades, assim, né?
mas o intuito era o mesmo, né, de que as pessoas pudessem estar sempre nas ruas reivindicando, independente do governo, reivindicando o que você acha necessário para mudar o mundo, né? E aí eu vejo que isso torna-se muito necessário no contexto atual, né, levando em consideração que a gente tem no cenário político e social diversas faces saindo assim à frente das câmeras e saindo além das redes sociais, se materializando, né, na prática alguns discursos que são totalmente decadentes e que são discriminatórios e que são assim, discursos que a gente nunca imaginou que pudesse escutar de novo assim, na sociedade, porém estão aí. Eu acho que essa arte pode dialogar muito bem com isso, levando em consideração que a gente pode sim sempre estar enfrentando e questionando isso, independente do que for. Independente de qualquer tipo de ameaça a movimentos sociais, a movimentos artísticos, a gente tem que estar ali forçando a barra. Se a gente não forçar a barra, a gente perde toda e qualquer esperança de mudança, e a gente não pode perder esse tipo de coisa, que é o mais, que eu considero mais precioso, assim, realmente forçar a barra. Discurso de ódio não é opinião. Aliás, essa é uma das frases suas, das suas músicas, que eu mais adoro falar sempre por aí, sabe? Você poderia nos contar qual referência que você teve para encaixar essa frase na sua música? Uma frase que é tão simples, pequena, mas que fala tanto, né? Discurso de ódio não é opinião. Essa frase, né, na verdade, o que me inspirou muito foram movimentos sociais, né? Como eu digo, em torno desses últimos anos, diversos movimentos aconteceram, cada um com as suas especificidades, porém, muitos dos que mais me chamaram a atenção eram que traziam essa legenda justamente de que discurso de ódio não é opinião, né? Um dos pontos também desses movimentos que me fizeram escrever esse tipo de coisa é quando teve, por exemplo, o debate sobre identidade de gênero, né? Eu acho que quando teve esse debate, inclusive na Câmara de Campinas, foi uma confusão gigantesca sobre isso, os movimentos sociais tiveram que pressionar bastante, né? E eu extraí bastante disso, de outros setores, de outras esferas também, mas desse principalmente, na qual vinham-se vários políticos, vários representantes da população, né, com discursos de ódio, transcrevendo isso como se fosse uma determinada opinião, né? Eu vou ter um discurso de ódio contra determinado setor, contra determinada pessoa, e vou dizer que isso é minha opinião. Porém, a gente não pode esquecer que opiniões devem ser baseadas em alguma coisa, né? E a partir do momento que a sua opinião ela é baseada apenas no ódio, isso apenas se resume a um discurso de ódio. Isso não é uma opinião, isso não tem base em nada, não tem nenhum tipo de embasamento. Então, eu acho que vai mais por esse viés, e são essas coisas que me inspiraram ainda mais, e que ainda inspiram ainda hoje, né? Que vão inspirar muito mais ainda com todo esse cenário na qual a gente vê, na qual o discurso de ódio ele sobe assim de maneira, está subindo um pouco de maneira exponencial, mas como eu digo, a gente tem que forçar a barra, sempre. Assim, por ser cantor de rap, nesse sentido, você sente que já sofreu algum tipo de preconceito, assim como se fosse uma arte de menor qualidade, assim, de uma forma? Sim, com certeza, né? Até mesmo por eu venho muito de baixo, né? Então eu consegui ingressar numa universidade federal, num ambiente onde há pessoas de um outro mundo, digamos assim, né? Um mundo que nunca foi o meu antes, assim, né? Eu sou da periferia de Campinas, né? Eu realmente me joguei num outro mundo que está totalmente desconexo com tudo que eu vivi, né? Então eu realmente vi uma outra faceta ali que às vezes entrar nesse ambiente e entrar em outros ambientes que tenham esse tipo de sentimento me fez perceber bastante o quanto muitas vezes um pensamento elitista acaba apontando para nossa arte, dizendo como se fosse pouca coisa, ou querendo fazer aquelas diferenças entre o que é a arte erudita, o que é a arte popular, e tentando inferiorizar uma outra. Eu acho que isso não convém, mas existe, né? Isso eu já realmente tive que escutar várias vezes, porém tive que rebater sempre, né? Porque se a gente não rebater, vamos continuar falando isso sempre, né? A gente tem que enfrentar. E eu acho que você rebate assim da melhor maneira, porque você rebate com a sua própria arte em si, né? Exatamente. Suas próprias letras, assim, quem ouve percebe isso, né? É carregado de crítica, eu acho que é um tapa com luva de pelica na cara de pessoas que subjugaram o rap, né? Sim, isso bastante. E até mesmo a própria música livre, que é onde encontra essa frase, discurso de ódio na opinião, ela também engloba muito, ela é bem com vários sentidos, né? Dá para ter multi-interpretações,
Mas uma das principais, quando eu escrevi aquela música, também era referente à indústria, né? A indústria em si é uma coisa totalmente desigual, né? Tem determinados pontos que tem muita grana para investir, fazer gerar milhares de dólares, né? Enquanto a arte independente é uma arte que corre muitas vezes por si só e muitas vezes inferiorizada por isso mesmo, né? Atualmente a cena independente tem se mostrado muito mais presente e aumentado cada vez mais, apesar das dificuldades. E eu vejo tenho muito apreço por isso e olho isso de maneira muito boa. Só um comentário, eu lembrei do Tim Maia, que ele falava assim, que a arte dele, o seu disco é independente, a sua arte é independente. Uma vez numa entrevista ele disse assim, olha, independente pode ser, mas na verdade também é dependente, porque eu dependo também, né? Então é interessante isso, a gente é independente de um lado, mas é dependente do outro, assim, porque a gente precisa do público, a gente precisa das pessoas. E é fantástico, porque você tem tido sucesso nesse sentido. Além de poder expressar o que a gente quer para as pessoas, né? Não se limitar tanto a determinadas coisas, né? Eu mesmo, atualmente eu sou um artista independente e eu não sei como eu me sairia se eu tivesse barreiras à minha escrita, ao meu modo de falar, ao meu modo de pensar. Atualmente eu não tenho barreira nenhuma, por isso que eu falo justamente o que eu quero, mas não sei como seria um contexto desse, né? Para mim, eu me vejo muito independente, fazendo o que eu acho que eu preciso fazer, né? Eu me sinto muito bem quanto a isso, né? Sem barreiras assim, ideológicas principalmente, né? Eu posso muito bem expressar o que eu sinto e eu acho isso crucial na arte. E complementando, a música Limite também vai estar também, na verdade, na descrição que eu vou colocar no vídeo. O disco em si que vai sair no dia... Peraí, vamos com calma. Já vamos chegar lá, ele está empolgado também. Enfim, Tem mais uma pergunta ainda antes dessa, que daí a gente vai chegar lá no... Limite estará no disco. Isso que vamos adiantar. Ó, desde a primeira entrevista, na qual nós tocamos no assunto de representatividade de gênero no rap, surgiram uma série de expressões da comunidade LGBTQI, como Quebrada Queer, a cantora atriz, bem como a consagração de Glória Groove, que também está deixando sua contribuição singular no rap brasileiro. Como que você observa a troca de olhares entre gêneros através do rap? Olha, assim como eu disse na outra entrevista, eu já havia dito que você mantém a mesma opinião, na verdade, né? Que realmente tem acontecido basicamente uma revolução no gênero quanto a isso, né? Tem se mostrado a galera mais LGBTQI mais presente, né? Embora ainda assim tenha muita barreira, muito preconceito. É mesmo? É que eu não sei, como que é isso? Tipo, onde que você vê esse preconceito? Olha, eu vejo mesmo em alguns pontos, está sendo quebrado com o tempo, né? Eu realmente eu já dentro do próprio rap, em alguns lugares, em alguns eventos, eu já vi vários comentários machistas, racistas, alguns racistas até, né? Não tanto, porque ali às vezes você é rechaçado se você fala algo mais racista. Agora homofóbico eu já vi bastante, né? Inclusive, eu não vou nem citar nomes, mas já tiveram uns grandes nomes aqui do rap de Campinas que já soltaram algumas frases, algumas palavras assim que não me agradaram nada nesse sentido, mas que infelizmente isso vai acontecer em determinados pontos, vai continuar acontecendo, porém em contrapartida a gente tem a galera que está se impondo cada vez mais, né, na cena, assim como a Glória Groove. Eu acho genial essa elevação dela, né, levando o rap nesse sentido, e outros artistas também, como o Rico da Laçã, como o próprio Quebrada Queer, né, e também o Josh Leone, que é um dos artistas que vai estar também no disco, né, e a gente pode falar um pouco mais. Conte, como que é a participação dele? Como que aconteceu assim? Então, o Josh Leone é um artista genial, assim, né, na verdade eu lembro... Ele estava iniciando, né, mais no rap assim, e ele me encontrou nas redes sociais e veio pedir a minha ajuda, né? E eu falei, ok, o que tiver na medida do possível eu posso ajudar, porque eu também sou um artista independente, né? Também estou correndo e as coisas acabam por ser um pouco mais complicadas por isso. Mas a gente se encontrou, né? Ele começou a gravar com o DJ Palazzi, que é o DJ do Rico da Laçã, né? E aí eu realmente enxerguei uma arte muito forte nele, né? Eu vi que o Josh Leone é um cara genial, escreve coisas geniais e faz um trabalho super genial. E eu falei, mano, esse cara precisa estar no meu disco também. Essa pessoa respira arte, é arte pura, tem que estar, né?
E enfim, ele veio somando, né, no próximo single, assim, de maneira surreal. Ele veio trazendo uma letra dele, inclusive que saiu um videoclipe dele agora, né, na última semana, que chama-se 1996, e eu fiz uma aparição lá. Que legal! Tá lá no YouTube já. Vamos colocar também na descrição do vídeo, então. Tá lá. E falando em disco novo, agora vamos falar. Agora, Conta sim. pra gente como que é, conta tudo sobre o disco novo. Olha, o disco chama-se Drama, né? Esse disco já é um projeto de muito tempo, né? Desde quando eu comecei no rap eu já queria lançar um disco, eu não tinha o nome ainda. Eu queria que fosse uma coisa que alcançasse mais tipos e variados de pessoas possíveis com esse disco, né? E daí eu comecei a projetar o nome dele como Drama, trazendo todo esse drama da trajetória do Mr. Q, desde os seus primórdios até os momentos que se encontra atualmente, e trazendo também os contextos políticos sociais. E aí Drama é basicamente um compilado de todas essas músicas já lançadas, mais as músicas inéditas, né? Então por isso que Livre vai estar, Limite vai estar, o Sync Novo vai estar, e vai ter outras inéditas aí que na verdade comporta diversos gêneros, né? Tem artistas mais do pop rock, tem artistas de um rock mais MPB, tem artistas do R&B, tem uma coisa genial, assim, algumas faixas são mais trap soul, tem artistas do próprio rap de Campinas. Tá genial, assim, eu espero muito, tô muito ansioso para que as pessoas vejam, né, já que é um trabalho de muito tempo, de muitos anos, e finalmente chegou. Vai chegar. E assim, a gente está vivendo em épocas assim de obscuras, né? Sim. A gente está vivendo um momento, então toda arte assim que possa questionar, que possa trazer uma elevação mental, aproveitando até a música da atriz, né, que tem esse nome. Sim. Tudo isso que possa nos trazer essa elevação mental. Então, assim, nesse sentido, nesse clima de busca por uma elevação, sabe, mental, por uma conexão com a arte, e aquelas pessoas que de repente querem cantar, mas que não, sabe, tem muitas pessoas que gostariam de estar cantando, de estar expondo sua arte, mas que muitas vezes por um bloqueio assim, interno, né, assim, acabam, tipo, não se expressando, sabe, assim, de alguma forma ou de outra. Sim, sim. Então, para essas pessoas, assim, que têm vontade de cantar, que tem, sabe, assim, que tem esse sonho reprimido, assim, esse artista reprimido, assim, o que você diria para essa pessoa nesse momento, assim? Olha, eu diria que realmente comece a fazer, comece a tentar demonstrar para as pessoas ao seu lado primeiro, as pessoas mais próximas, né? Tentar quebrar essa barreira das proximidades, eu acho o primeiro ponto, né? Se autoafirmar, né? Olhar que você é aquilo e demonstrar aquilo para depois expandir cada vez mais, né? E não ligar muito para as coisas que às vezes a mídia coloca, né? Às vezes, como eu já falei, a indústria acaba fazendo parecer impossível que as coisas aconteçam, né? Parece que a gente olha assim determinados artistas, pode até olhar, sei lá, charts, e você pensa que, meu, isso é impossível. Fazer o quê? Não tem como. Só que a gente esquece que a arte é o que a gente faz, é o que está dentro da gente, e enfim, que a indústria em si não compra a nossa arte, o que a gente faz, o que a gente é, né? Então a gente deve sim demonstrar nossa arte para as pessoas, independente do nicho da arte, se é a música, se é o teatro, se é a própria música mesmo tocada, enfim, eu acho que qualquer coisa, eu acho que a gente deve sim seguir, impulsionar por nós mesmos. E quando a gente ganha isso para nós mesmos, quando a gente se entende, quando a gente se identifica, eu acho que a gente está preparado para poder mostrar para mais pessoas, para ir cada vez mais além. Legal. Enquanto você está falando, eu fico imaginando você pensando assim, a sua carreira, assim, tipo, há 5 anos atrás, por exemplo, né? E a maneira como tudo se desenvolveu, assim. Sim. E como hoje eu vejo um artista, assim, completo, assim, na minha frente, assim. Eu mesmo... Acho que você mesmo não se imaginava, né? Não, quando eu comecei eu sempre falei, eu quero cantar rap, quero fazer isso, porém como? Tinha zero contato, zero pessoas, zero tudo, e a gente sabe que é muito difícil por conta disso, né? Tem coisa que precisa de contato ali, contato aqui, e eu acho isso, muitas vezes, particularmente às vezes eu acho uma merda, desculpa a palavra. Aqui você tem, é todo seu, pode falar. Mas, assim, isso foi bem difícil, né? Você não saber como iniciar as coisas. Eu acho às vezes um problema, mas aí quando a gente se afirma isso para as pessoas, aí começam a aparecer outras pessoas que fazem isso, outras pessoas que acreditam naquele mesmo sentimento, naquele mesmo tipo de trajetória e se impulsionam entre si, né? Eu acho isso interessante.
Legal. Então, usando uma frase que ainda bem está na moda, ninguém larga a mão de ninguém. Sim. E vamos realmente nos unir nesse momento. Sim. Você pode ter certeza que, inclusive eu gostaria de convidar todas e todos para conhecerem a arte de Mr. Kill. Vai estar na descrição do vídeo, inclusive outras informações que você foi me passando, lives que foi passando. Você pode falar comigo, porque tanto a minha página do Cidadão Cidade como o meu programa, nós estamos de portas abertas sempre, tá? Obrigado, eu agradeço. E eu gostaria de aproveitar e dizer a todas e todos que, assim, o fato de ser uma live é sempre um desafio. E assim, a gente tem 2 câmeras aqui agora funcionando e nada disso não seria possível também se não fosse participação, não vou deixar de falar, do meu amigo Rubens, que está aqui atrás das câmeras. Muito obrigado, Rubens, pela sua ajuda, sabe? Esse programa, além do entrevistador e do entrevistado, tem agora uma ajuda que está fazendo ser possível o nosso blog acontecer. É isso aí. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, de uma pergunta que eu não fiz, alguma coisa? Olha, tem o single, o single que vai sair no dia 30 de novembro agora. Né? Dia 30? Dia 30 de novembro, que é a música Embrasando, essa música que é com o Josh Deone e com o Falcone, né, que é um outro artista também de São Paulo, os dois são de São Paulo. Né? O Falcone é um artista mais de uma cena mais punk, né? Então ele realmente não mede as palavras para falar algumas coisas, e eu acho isso foda pra caramba. Né? O Josh também, são artistas geniais que eu pude encontrar no meio da minha trajetória. E essa música ela mistura um pouco as coisas, é uma coisa mais trap e funk. A própria música em si, o próprio título da música visa chamar as pessoas a escutar essa música como Embrasando, né? Talvez as pessoas pensem que é determinada coisa X, e aí quando vou escutar, encontro determinada coisa X mais determinada coisa Y. Né? Então tem muita coisa na letra, né? Tem muita referência. Não só a Mem fazendo, mas como o Josh e como o Falcone, cada um faz o seu tipo de referência ali. Né? E é uma música bem político-social também, né? Já deixa isso bem claro, né? Tem muita... O que te inspirou a compor a música? Essa música que me inspirou muito nela foi o próprio contexto assim, das hipocrisias, né, do mundo. Tem diversas hipocrisias, eu acho que eu mesmo falando essa transição minha de um determinado lugar de onde eu sou e me colocando num lugar que é totalmente diferente, que às vezes até a gente nem se sente lá, né? Você enxerga umas contradições de maneira bem mais visível, porque você vê um contraste diferente. E aí visa colocar essas contradições, né? E além dessas contradições mesmo pessoais do mundo, passar para o âmbito mais político, né? E trazendo referências como Rafael Braga, Marielle, enfim, vocês vão escutar no dia 30. Que beleza, então tá. Olha, gente, aqui... Ah, estão pedindo pra você cantar um pouquinho. Cantar um pouquinho? Pode ser? A música nova? Uma palhinha? Pode ser, não sei o quanto... Vai ser a primeira vez, olha, vai ser uma inauguração. Nunca ouvi isso na história do Não sei o blog. quanto eu tô preparado, hein? Não sei nada. Deixa eu improvisar caso dê errado, hein? Seria bem. Quantos mano vai embrasando, a cada verso fluindo viral. Eu bato na porta sem nenhuma escolta, mandando essa ideia de igual pra igual. Eu, mano, buscando dos mano imoral, pela violência policial. Se iguala aos caras que canta estúpido, também aos que acham que tudo é normal. Não é natural, não, nenhuma moral pra quem defende afinal. Os mano que acham que seguem o auge como um discurso, então imoral não é ritual. Não, igual outra moral. Chega. Nossa, muito bem, muito bem. Chega. Eu vou dar spoiler demais, né? Tem muita referência. Então no dia 30, gente, ou seja, 30. vocês já entenderam a mensagem, dia 30. E, bom, as referências estão mais pro final, vocês vão escutar. Perfeito. Eu espero muito que vocês escutem. E vai estar em todas as plataformas também, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, vai estar no Deezer, vai estar em tudo mais que vocês quiserem. Você pode ter certeza que isso tudo vai estar na descrição do vídeo. Também. E é isso, gente. Eu agradeço muito estar aqui nessa entrevista, mais uma vez em Campinas, né? É o lugar que eu tanto amo estar. E é isso, eu tenho gratidão mesmo a todas as pessoas que estão juntos, apoiando. Tanto o blog quanto a minha música, eu só tenho a agradecer 100%. É isso aí, amigo.